Fala, galera! Bem-vindos a mais um Alvoroço! Bem-vindo a mais um Alvoroço! Oi, gente, eles são sempre os mais felizes, né? Boa noite, meus confederados. É só pra esconder, Vamos Tristeza. que vamos. Mentira. Eu vou É que uma trazer um coisa tema pra esses assim, meninos machuca hoje, tanto. né, Pedrinho? É. E eu quero dar um choque neles, porque a gente, às vezes, vive a nossa vida e a gente se esquece de fazer uma pergunta antes das nossas decisões. Porque a vida ela é feita de decisões, mas será que antes de tomarmos as decisões, a gente pensa como Jesus ele faria aquilo? What would Jesus do? Peguei, né? E eu quero trazer esse tema porque eu quero propor a eles também, para que nessa semana, antes de tomar atitudes importantes, a gente pense nisso. Acho que o povo só pensa isso quando é difícil. Eu quero... Exatamente. Quando você pensa assim, ai, sei, aí você fala, Jesus, Na hora I de don't pecar, care. ninguém pensa nisso. E é por isso que eu toco nesse tema, porque eu acho que vai impactar um pouquinho no início, mas vai trazer um significado. E no próximo alvoroço que nós formos fazer, eu quero trazer os comentários deles sobre esse desafio que eu tô propondo. A Renata já tá fazendo a cara dela ali, que ela sabe que não foi algo fácil que eu acabei de dizer. E a gente, nas nossas situações daqui pra frente, eu quero Eu não fiquei trazer em casa isso pra hoje, ser Jesus. algo prático, exatamente. Porque a gente Linguagem vê corporal. Paulo falando aos Afastamento. Coríntios aqui, no capítulo 11, no nosso primeiro versículo, nós temos o seguinte, pessoal: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque podemos ver por aqui que Paulo, ele de alguma maneira, ele seguia a Cristo a ponto de, antes das suas atitudes, imitar a Cristo. E imitar a Cristo é você tomar decisões baseadas nos princípios morais de Cristo. E será que a gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa faculdade, na nossa família, seja lá onde nós estivermos, antes de situações, tanto decisões simples quanto aquelas mais difíceis? Onde nós temos feito isso? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando você tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, você escuta ele mais vezes. E quando você escuta ele mais vezes, você tem a tendência a imitar a Cristo. Assim, eu acho que o primeiro ponto tendência. aqui a sinalizado é o seguinte: Paulo era ousado. O cara chegar e falar, Exatamente. me imitem como eu imito Jesus, tem que ter muito, como diz o nosso pastor Silas, café no bule pra isso, sabe? E eu acho que só essa frase já nos confronta. Por quê? Será que eu e você que está em casa assistindo, teríamos a mesma ousadia de falar isso pras pessoas? Vamos começar do E, zero. e não é pra imitar somente no que, Calma aí, no que calma aí. é visto, mas também você em casa, sozinho, quando não tem ninguém Exato. vendo. Será que você também imita Jesus? Será que eu também imito Jesus? Quando não tem ninguém pra ver, quando a voz da censura é calada? É que eu falei, calma aí, que nem o João Kleber. Pera. Vai lá. Porque você falou princípios morais. A coisa que mais guia as pessoas, assim, a coisa que está mais próxima dos princípios morais das pessoas é geralmente a religião da qual elas se identificam, certo? Mas tem muita gente que, em vez de seguir o que Jesus faria, segue o que você acha que a igreja pensa que você tem que fazer, porque fulano vai achar que não sei o quê. E isso Pois já é, tá, o padrão já misturou. religioso. Já misturou 27 coisas diferentes dentro do negócio. Sendo o de menos na influência. É o eu de vejo como menos, se o mas padrão assim- geral do mundo fosse uma adaptação muito maior onde as pessoas elas tentam. Não, mas o entrar que eu no- tô falando, não, o ruim não é a igreja nem a Bíblia. O ruim é o que a pessoa acha que tem que achar É da verdade. Bíblia. Ou que a pessoa acha que o outro vai achar que ela tem que achar ou fazer de acordo com o que a outra pessoa acha do que ela acha da Bíblia. É o afastamento, entendeu? Eu vou dar um Vai terceirizando o negócio? Não terceirize, pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo, tá? Porque isso tem muito a ver com discipulado. Por exemplo, você folhear o seu feed do Instagram e se perguntar, será que Jesus ele teria esse tipo de foto no Instagram? Eu acho que eu gosto de começar por aí, pelo mundo real, entendeu? Esse tipo de conversa na DM, Ele tá tão entendendo Os boizinhos atacaram como a igreja, invade galera. várias áreas da nossa Lucas. vida. Deus sabe o que faz. Ontem eu estava lendo o Salmo 115 e ele começa a falar sobre os ídolos. E eu vou ler aqui, mas o final é o que importa. Mas eu vou ler a partir do versículo 4 do Salmo 115. Diz assim: seus ídolos são prata e ouro, a obra da mão dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Têm pés, mas não andam. Nem falam alguma coisa através de sua garganta. Quer dizer, presta pra nada. Aí o que bate no final assim: aqueles que os fazem são como eles, assim também cada um que confia neles. O Presta texto pra nada aqui também. está Inútil. declarando a inutilidade da idolatria
e também do idólatra. E o que é interessante falar é que ele diz assim, ó, acho que de outro alvoroço. Aqueles que os fazem são como eles, são semelhantes a eles. Você é semelhante àquilo que você adora, sabe? Nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus, parecidos com Cristo. Se eu adoro a Cristo, eu vivo uma vida de adoração a Jesus, eu vou, consequentemente, me parecer com Cristo. Agora, se eu confundi adoração com idolatria. Se eu idolatro e se eu adoro a cultura vigente, se eu adoro e idolatro, sei lá, o que for, os meios desse mundo, a mídia desse mundo, eu vou me parecer com isso. Acho que é a 87ª vez que eu ele, falo. e ele não tá louco não, tá? Deus Porque é a bom, própria tá madrugada psicologia, ela já vai dizer que nós somos o resultado das influências Sim. das pessoas Mas- que nós convivemos no dia a dia. E uma dessas pessoas tem sido Jesus. Porque se ele for, vamos supor que sejam 5 pessoas que influenciem você. Se uma dessas 5 pessoas for Jesus, for a conversa, o contato com o Espírito Santo diariamente, as outras 4, meu irmão, pode ser o cara ruim, entendeu? Na sua vida. Pode ser aquela, sei lá, às vezes o seu pai, ele é alguém que te influencia de uma maneira ruim, seu amigo, mas se Jesus for uma dessas pessoas, você vai chegar perto dessa pessoa que te influencia de um jeito ruim e vai ficar, opa, peraí, algo de errado. E você vai sentir. Basta ele ser uma dessas pessoas, e ele tem sido. Pensa aí quem são os seus 5 melhores amigos, sabe? Eu acho que começa nessa reflexão. Acho que é a 87ª vez que eu falo isso no Alvoroço. Mas estamos na era dos influencers. Isso. Não é mesmo? Eu esqueci. Ai, meu cordãozinho de influencer tá bem ali. Ai, que triste. Mas o que eu... Não é porque o justamente Espírito dizendo- Santo não tem um canal no YouTube ou um Instagram cheio de seguidores que ele não vai te influenciar. É Entre em verdade. contato com ele pra ver se... Só comentando. Não, assim, mas o que eu tô falando é que a gente realmente, a gente tende a parecer com as pessoas que a gente vê frequentemente. Se você prestar atenção, as pessoas que geralmente, o tipo de roupa que você realmente, a pessoa que gosta de moda, o tipo de roupa, o tipo de maquiagem que eu geralmente olho mais no Instagram é o que eu acostumo de achar mais bonito. Então, se eu ando com pessoas que falam de uma certa forma, vai ser a forma como eu acho que é a forma de falar que é mais maneira. Ou se ninguém no meu convívio fala maneira, nem fala essas gírias, que eu não sei de onde eu tiro de vez em quando. Valeu, galera? Mas é isso que é o negócio. Quanto mais convívio você tem com alguma coisa, ou com alguma ideia, ou com algum ideal, ou com alguma beleza, ou com algum tipo de coisa na sua frente, é o padrão que vai ficar na tua memória. Né? E sempre que eu falo alguma coisa fica um silêncio constrangedor. Gente, Porque o é tão engraçado- profundo, tão forte, que a gente fica tipo assim, poxa, eu fui aqui humilhado intelectualmente, teologicamente, eu vou ficar quieto. Mentira! Renata, eu quero deixar a segunda pergunta pra você já de cara aqui, tá? Porque é o seguinte, vamos trazer pra hoje. Como a gente imagina e deduz hoje o que Jesus faria nos nossos passos? Como a gente faz isso hoje? Porque, beleza, naquela época a gente tinha como traçar esse padrão, mas hoje em dia muita coisa mudou, nós temos problemas mais complexos, decisões mais difíceis do que há alguns milênios atrás. Então, como hoje em dia agir como Jesus agiria? Eu acho que o nosso norte tem que ser 1 Coríntios 13, tem que ser o amor. Jesus, ele era a personificação do amor. Então, independente da situação que a gente passa, independente de como vai ser, se é mais difícil, se é mais fácil, você tem que usar o amor como norteador das suas ações. Resumindo. Além do amor, nada? Que eu tava cantando aqui em silêncio era leia a Bíblia e faça a oração. Uhul! Faça a oração. Uhul! Leia a Bíblia e faça oração. Basicamente. Em Romanos 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala: e não os conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Correto? E é muito interessante, porque se conformar não é tipo assim, pô, meu time perdeu hoje, deu de 1-0 para o time rubro-negro. Aceitei. Não é se conformar é conformar de tomar forma. É literalmente você pega a massa de um bolo, põe numa forma, vai tomar aquela forma da massa. Então, o não conformar é o não me amoldar a esse mundo. É a minha mentalidade, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, não ser como o mundo quer que seja, mas sim que eu a transforme. Ser diferente palavra. é legal. Ser diferente é legal. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Ok, mas vocês não têm nenhuma pista, assim, de qual é a ferramenta que a gente tem hoje em dia pra fazer a mesma coisa que Jesus faria naquela situação? Acho que é mais o que ela falou mesmo, leia a Bíblia e faça oração. Vamos lá. Então eu vou perguntar pra vocês, como vocês veem o Espírito Santo nessa pergunta? Quase enfiou no vácuo. Porque, por exemplo, nós temos aqui dizendo que aquele consolador que seria enviado pra gente, ele nos ensinaria todas essas coisas. Então, o que ele está ensinando pra gente? Eu posso responder? Aham. Então, como é que eu penso no Espírito Santo?
O Espírito Santo está dentro de nós. Então, ele é uma voz aqui dentro. Só que a única maneira de você ouvir essa voz é você tapando as outras. Então, assim, você tem tapado as outras vozes? São tantas vozes na nossa vida. Então, realmente, a única maneira de você ser como Jesus é ouvindo ele o tempo todo. Não ouvir não é a mesma coisa que não escutar. Exatamente. Você pode muito bem escutar e ignorar. Exatamente. Fazer ouvido de mercador. Dois tracinhos azuis, assim, Pra Bíblia, Não, dar ouvir, atenção. ouvir ou obedecer é a mesma coisa. É Dar deixar atenção. o Espírito Santo fazer parte da tua consciência. Exatamente. Nossa. Exatamente. Forte. Como eu tô muito, citação nesse alvoroço aqui, no outro também, o pastor Luciano Subirá ele fala algo também muito bacana sobre isso. Ele fala que na Bíblia, né, diz que a voz de Jesus é como voz de muitas águas. E aí dá a ideia tipo, assim, de um mar muito alvoroçado, de uma cachoeira. Alvoroço. E ele falou, né, ele citou que uma vez ele foi aquele menino que tem lá no sul, Cataratas do Iguaçu. do Iguaçu. Cara, sim, Sim, eu e ia aí- falar nisso. E aí ele fala que quando você chega lá, você não ouve voz. Quanto mais você chega perto da cascata lá, da cachoeira, você não ouve mais nada. Você só ouve a voz, o som da água. Sabe? Então, Eu, quanto no mais caso, você só aproxima escutava de minha mãe Jesus, falando em línguas muito emocionada, falando... Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você se aproxima da fonte das vozes de muitas águas, as outras vozes vão ser caladas, Vai sabe? ficando mais fácil de ignorar, né? Enquanto ao pois é. mesmo tempo, nós temos uma situação em que Elias, ele vai lá, ele foge pro deserto, pra caverna, assim, toca lá, e Deus, ele fala com Ele ele só num precisava de sussurro. uma sonequinha e de uma comidinha. Tava show. Num sussurro, Pedro. É verdade. Ao mesmo tempo que a voz de Deus ele é algo estrondoso e talvez assombroso, ela também é um sussurro Mas suave. é porque ele escolhe, é porque Deus sabe exatamente qual é a melhor forma de fazer Claro, a gente cada um, né? entender. Mas por que esse paralelo? Você tem uma pista, Renata? Esses dois tipos de vozes. Não, eu acho que assim, eu vejo, principalmente sim, Jesus, ele era muito inteligente, ele sabia como falar com as pessoas. Então, às vezes, a resposta dele era uma pergunta. Às vezes, a resposta dele era um silêncio. E às vezes, ele usava N estratégias. Acho que a Sim. forma mais poderosa, como uma pessoa que estuda a língua, a forma mais poderosa que Jesus tinha de falar com as pessoas é que quando você faz uma metáfora para as pessoas entenderem, é muito mais forte e é muito mais visual para a pessoa. A pessoa consegue entender melhor as coisas se você coloca ela De fato. em prática de uma forma diferente que é aquela que já está vendo. Por isso que ele usava muito parábola Cara, também. e eu, né? e eu gostei muito do Pedro, do que O você pedagogo. falou. Do jeito que ele falou que Por que é choras, como se Paulo fosse Freire? uma consciência, né? Por que choras, Piaget? Pedrinho, é como se o Espírito Santo fosse essa consciência dentro da gente. E eu fico parando pra pensar, gente, se... É aquela frase, né, cara? Duas pessoas pensam melhor que uma. Imagina se uma dessas outras pessoas for o Espírito Santo em você. Nossa, sim. Cara, você tem uma máquina, né? De resolver todos os Gente, problemas do inclusive, universo. isso é ótimo para fazer prova. Eu vou falar para vocês. Toda vez que eu vou fazer prova, eu falo: Espírito Santo tem a mente de Cristo, me deixa lembrar de tudo. Mas Chega vocês- dono de vocês toda a entenderam proposta? ciência. Da ciência, mas isso foi matemática. Vocês entenderam a Foi proposta? assim que tirei Sim. 8. Então, durante essa semana, algumas situações vão surgir no nosso dia e eu quero propor para os senhoritos aqui, a gente volta no próximo Senhoritos? alvoroço comentando os resultados, onde nós vamos perguntar a nós mesmos o que Jesus faria naquela mesma situação e traçar a nossa decisão em cima disso. Vamos ver no que vai dar. Vai ser complicado para eles aqui e para mim também, tá? Mas foi esse tema que eu trouxe para eles e foi muito interessante ter conversado com vocês. E você aí em casa, também faça desafio. Comenta Exatamente. aí embaixo, comenta no próximo vídeo, porque a gente tem que obedecer a Jesus A e fazer melhor o que ele coisa faria. para deixar o Espírito Santo fazer parte da sua consciência é: leia a Bíblia E faça faça a a oração. Encerrando com essa coisa Faça a maravilhosa aqui oração. atrás de mim. Obrigado, pessoal, pela Valeu, atenção. valeu, gente. Boa noite. Tchau.